Hoje o Sintonia Jurídica recebe Gabriela Rondon Rossi Lousada. Ela, que é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília e pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética. Nós vamos falar aqui sobre a transexualidade no âmbito judicial. Boa noite, Gabriela. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Universitária. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gabriela, para começar o nosso debate, vamos esclarecer o que realmente é transexualidade. Existem muitas dúvidas sobre esse termo, inclusive se o termo correto é transexualidade ou transexualismo. Eu queria que você me dissesse exatamente isso e queria que você dissesse se existem pesquisas científicas que comprovam que a transexualidade é algo genético, é algo que vem de gestação, é algum problema comportamental, um distúrbio cerebral. Essa é uma pergunta boa para começar a conversa, né? Porque existe muita incompreensão, muitas dúvidas mesmo sobre esse tema. Inclusive, a pergunta sobre a nomenclatura é importante. Por quê? Porque ainda existe hoje nos catálogos de doença uma classificação que se chama transexualismo, que é exatamente essa compreensão de que a experiência do gênero, quando ela não é conforme com o corpo, ela se constituiria num transtorno psiquiátrico, né? Que teria uma classificação e um tratamento correspondente. Mas existe uma demanda importante no movimento das pessoas transexuais, que é de dizer que não, simplesmente essa é uma expressão possível do gênero, que não é relacionada a nenhum tipo de patologia, não é uma condição que deva ser medicalizada, ela é simplesmente uma vivência como outra vivência qualquer, né? Sem nenhuma condição que possa ser constatada, seja anatomicamente ou neurologicamente, ela é simplesmente uma vivência, né? E essa é uma demanda muito importante e por isso que se fala, né? Os estudos falam hoje mais em transexualidade quando não querem dar essa conotação médica. Então não é algo genético. Da posição que eu compartilho é que não, é simplesmente uma experiência possível do gênero. Existem muitas dificuldades em lidar com os transexuais. Às vezes as pessoas ficam receosas em tratar ele de ela ou por ele. Como é que a sociedade em si, principalmente os familiares e amigos, as pessoas próximas aos transexuais, podem ajudá-los na inclusão na sociedade? Essa é uma questão importante porque ela parte principalmente da autoidentificação das pessoas, né? Então, assim, o principal aqui é respeitar e acolher como a própria pessoa quer ser chamada, como ela quer ser reconhecida e não partir de pré-concepções, né? Então, por isso que às vezes traz muita dúvida, mas o ideal é sempre perguntar como a pessoa gosta de ser chamada, como ela se identifica, inclusive com relação ao próprio nome. Isso é muito importante, é o primeiro passo. Você falou uma questão importante sobre a autoidentificação. Querer ser chamada de algum nome que o transexual queira ser chamado. Esse nome, ele encontra dificuldades, barreiras burocráticas em se identificar o nome do transexual. Existe um processo muito longo ou muito curto? É rápido? É fácil? Como é que os transexuais podem mudar o seu nome? Essa é uma pergunta importante também, porque é uma das demandas principais do movimento de pessoas transexuais, né? Que é de conseguir a mudança do registro. Porque o que acontece? Em regra, o registro civil ele é imutável, mas existem as possibilidades de alteração, inclusive na lei de registros públicos. E o que as pessoas transexuais pedem, muitas vezes, é o reconhecimento de que elas têm o direito de ser justamente reconhecidas com a identificação de gênero e, por consequência, com a identificação do nome com a qual elas se reconhecem. Mas esse procedimento não é simples. Justamente porque, como em regra é imutável e existe uma incompreensão difundida na sociedade sobre o que é transexualidade, o que é essa vivência do gênero, existem muitas barreiras, inclusive no sistema judiciário. O que a gente tem hoje, já há alguns anos, é uma facilidade maior para os transexuais que já passaram pela alteração corporal, ou seja, passaram pela cirurgia de redesignação de sexo. Existe uma abertura maior do judiciário a compreender que essa pessoa se identifique com outro sexo diferente daquele identificado no nascimento. Existe, inclusive, uma decisão do STJ de 7 anos atrás, se não me engano, que acabou sendo um marco dessa compreensão de que sim, essas pessoas têm que ser reconhecidas, né, na sua identificação de gênero. O que é mais difícil hoje ainda é a identificação do gênero das pessoas transexuais que não passaram por esses procedimentos médicos de alteração corporal. Isso é o que é mais difícil, mas é uma demanda também grande do movimento, inclusive porque passar pelas alterações corporais não é necessário para a experiência de gênero de muitas das pessoas transexuais. Elas reconhecem que elas querem continuar vivendo naquele corpo, mas elas se reconhecem com outro sexo. E isso é um pouco mais difícil, embora já tenha algumas decisões esparsas de alguns tribunais. Essa ainda é uma questão que enfrenta muitos obstáculos e ela está hoje no STJ e no STF ao mesmo tempo, essa questão. E deve ser decidida, a gente espera, em breve, né? Gabriela, quando a gente fala em registro de nomes, sempre vem à cabeça as pessoas maiores de 18 anos que vão atrás desses direitos. A gente sabe que os transexuais já apresentam os sinais da transexualidade já na infância. Muitas crianças gostam de ser chamadas pelo nome que mais lhe aprouver com o seu gênero. E para mudar o nome dessas crianças, os pais
é que devem ir atrás? Ou ainda não é aceito a mudança de nomes em crianças transexuais? Essa é uma questão ainda mais difícil, né? Porque toda vez que você encara essas questões com relação a pessoas menores de idade, você tem a questão da família reconhecer e aceitar aquela experiência da criança transexual, do jovem transexual e os passos que podem ser tomados a partir daí, né? E já começa uma dificuldade anterior, que é justamente com os protocolos médicos, porque muitas vezes as crianças, os jovens, eles querem começar ou um processo de hormonação, justamente para passar pela puberdade de uma maneira mais condizente com o próprio sexo que elas identificam. E houve uma confusão recente, uma tentativa de diminuir a idade mínima para ter acesso a esses procedimentos que acabou não passando no Conselho Federal de Medicina. Então a discussão ela vai até para além da questão do nome, para questões anteriores de acesso à saúde com relação a essas crianças e jovens transexuais. Então, assim, realmente, processos judicializados para alteração de nome de crianças ou jovens transexuais eu não tenho acesso, eu não conheço. Eu sei que essa discussão ela tá inclusive anterior nessa questão da saúde. Você está ouvindo o Sintonia Jurídica. A entrevista de hoje é com Gabriela Rondon Rossi Lousada. Ela é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, e nós estamos aqui falando sobre a transexualidade no âmbito judicial. Gabriela, agora tentando relacionar a transexualidade com o ordenamento jurídico brasileiro, existem muitas dúvidas ao conflito entre a transexualidade e o Código Penal, que em seu artigo 129, parágrafo 2º, diz que é crime lesão corporal que resulta em mutilação. E a transexualidade, quando ela passa pelo procedimento de mudança de sexo, ela pode ser considerada crime ou não? Essa foi uma polêmica que existiu durante alguns anos no Brasil, justamente num período em que o movimento de transexuais estava tentando conseguir o acesso à cirurgia de transgenitalização pelo SUS, porque justamente existia uma compreensão do Conselho Federal de Medicina e uma compreensão difundida no meio jurídico, inclusive, de que se considerava crime a cirurgia, né? Então que ela seria não só considerada um crime, mas também uma ofensa ao Código de Ética Médica. Mas já tem algum tempo, desde que não só a cirurgia foi considerada, né, foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina e também entrou como um procedimento do SUS, que isso já tem considerado pacífico, que não é realmente um crime, não existe aí um conflito. Como outras cirurgias que implicam num grau menor ou maior de mutilação por questões de saúde, também não são enquadradas nesse crime, né? Então essa questão eu diria que ela tá razoavelmente pacífica agora. Já está resolvido. Sim. Que não é crime o procedimento médico de transexualidade. Uhum. E quanto à questão do casamento, havendo alteração de mudança de sexo e, consequentemente, a mudança do nome do transexual, como fica a situação jurídica desse casal? Ele permanece como casal? Terá que ser feito uma nova certidão de casamento, um novo procedimento burocrático? Ou simplesmente é um casal porque é um homem e uma mulher? A ideia, justamente, assim, inclusive hoje, depois da decisão do Supremo sobre a união homoafetiva, é de que existam poucos conflitos com relação a isso, né? Porque não importa se a pessoa transicionou para ser homem ou mulher, qualquer tipo de organização familiar que se reconheça ali como um casal e uma união de casamento teria que ser reconhecida da mesma maneira, né? E justamente as pessoas transexuais, elas lutam muito para não só fazer a alteração do nome, mas também a alteração do sexo, para elas terem todas as prerrogativas correspondentes ao sexo com o qual elas se identificam. Então, inclusive, para elas, se ela, por exemplo, uma mulher transexual, ela tem um companheiro, ela quer se reconhecer como uma mulher que tem uma relação com um homem, não como um homem que tem relação com um homem. Isso faz diferença para a identificação existencial daquela pessoa, né? Então, assim, por isso que essa demanda é tão importante e ela afeta em vários âmbitos da vida, inclusive nas relações afetivas e no casamento. Gabriela, uma pequena dúvida e até uma curiosidade do senso comum é a questão de dizer a mulher transexual ou o homem transexual. Na verdade, não deve existir isso, são todos transexuais, ou existe uma diferenciação da pessoa que nasceu homem se tornou mulher, da mulher que se tornou homem? Como é que a gente encaixa isso na nomenclatura? A gente geralmente, assim, a forma que eu tenho visto mais pessoas transexuais exigirem é que a gente reconheça da forma como ela se chama, né? Então, se a pessoa se reconhece como mulher, a gente identifica como mulher transexual. Não importa com qual configuração do corpo ela nasceu. Se ela diz eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Inclusive, tem algumas que vão dizer que não querem mais ser reconhecidas com o adjetivo transexual. Ela é só uma mulher, ponto. O fato de ter nascido de uma outra forma não faz diferença no fato de que é uma mulher ou de que é um homem. Já existem outras pessoas que reivindicam ainda ser reconhecidas com transexual, com adjetivo transexual, porque acham que isso também é importante na luta, né? De dizer, não, eu realmente, eu passei por esse período de transição, seja corporal ou de outras configurações, e eu me reconheço hoje como uma mulher transexual ou como um homem transexual. Acho que a regra, em geral, é sempre perguntar para as pessoas como que elas gostariam de ser chamadas. E respeitar suas escolhas, exatamente, né? Acolher. Pode até ser uma questão até passageira, esse adjetivo de transexual, porque é algo muito
muito ainda recente, muito novo, e a luta ainda tá muito grande, mas com o passar do tempo e as pessoas se acostumando, as pessoas respeitando, vão acabar aceitando a mulher como mulher, do jeito que ela quer ser chamada de mulher, e o homem como homem, assim como ele quer ser tratado como homem, né? Exatamente. E a questão do registro de filhos, que é outro ponto muito importante, é a importância de constar na certidão dos filhos. A gente sabe que é possível, numa certidão de nascimento, ter duas mães, dois pais, mas no caso dos transexuais, isso é legal, é possível, tem que mudar de novo, tem que fazer um outro procedimento burocrático para ter uma outra certidão de nascimento, ou é simplesmente uma questão de ética, respeito aos transexuais, isso não deve mudar, porque se o pai e a mãe já têm um filho, e aí o pai, na verdade, ele é transexual e aí quer se assumir como mulher depois, como é que faz na certidão desse filho? Vai permanecer com o nome do pai ou tem que mudar para o outro nome? Essa pergunta é interessante. Eu nunca cheguei a me deparar com um caso como esse. Eu não sei se essa judicialização já está comum. Mas, assim, em regra, quando tem qualquer alteração de registro público, seja uma inclusão de sobrenome por casamento, seja uma alteração de prenome que é considerado vexatório, tudo isso implica na alteração dos documentos de todos os filhos, né? Isso, em regra, é assim que funciona, porque, em regra, você tem que ter o registro público atualizado por questões, enfim, óbvias de identificação das pessoas, né? Então, assim, eu imaginaria que da mesma forma com que as outras alterações ensejam esse problema, também na questão das pessoas transexuais também teria isso, mas eu não conheço judicialização sobre isso até o momento, assim. Gabriela, qual a sugestão que você dá pro Estado poder recepcionar mais os transexuais, para que eles possam ser mais incluídos? Você é a favor ou contra o debate de gênero nas escolas de ensino fundamental, médio, até mesmo superior? Qual a proposta que você pode lançar para que o Estado inclua mais ainda os transexuais na sociedade? O debate sobre gênero, ele é fundamental, e ele é fundamental desde o ensino mais básico até as universidades, porque é isso, a gente só vai começar a entender melhor, a compreender e a acolher as pessoas nas suas mais variadas expressões de gênero e sexualidade, não só as pessoas transexuais, mas todas as outras variações do gênero, se a gente falar abertamente sobre isso, sem tabu, sem medo, e justamente para você propiciar ambientes mais acolhedores, sem violência para essas pessoas, para todas as pessoas, na verdade, né? Para que todas as expressões de gênero sejam possíveis, reconhecidas como possibilidade de vida feliz. E a gente só consegue isso se a gente fala sobre o tema sem medo. E onde a gente pode mais falar sobre o tema é dentro das escolas, que é onde a gente deve discutir sobre temas de igualdade e de cidadania. Então, na verdade, seria isso. Então, Gabriela, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista. O Sintonia Jurídica agradece a presença da Gabriela Rondon Rossi Lousada, que é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília e pesquisadora da Anis Instituto de Bioética. Muito obrigado, Gabriela, pela sua presença. E quando você estiver em Teresina, conte com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Sintonia Jurídica.